Graça e paz, meus irmãos. Amém. Que Deus abençoe a cada um nesta manhã, cada um dos que já chegaram. E vamos orar para iniciar este culto nesta manhã, orando também por aqueles que ainda não chegaram, mas que porventura ainda virão. Oremos. Senhor Deus e Pai, louvamos o Teu nome por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Ó Deus, quero te agradecer pela presença de cada irmão que aqui já está. Ó Deus, e te pedir por aqueles que ainda não chegaram, mas que porventura ainda virão. Queremos te pedir, ó Deus, que sintamos a Tua presença, o Teu mover entre nós, que o Senhor receba este culto, os louvores, que o Senhor ouça e responda às orações, que o Senhor fale conosco pela Tua palavra. Amém, Senhor. Nós suplicamos estas coisas, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe os irmãos. Gostaria de fazer uma leitura. Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias. Nós temos lido no domingo pela manhã o livro de Atos dos Apóstolos. Domingo passado nós lemos uma parte do capítulo 1. Aliás, do capítulo 21. Nós lemos uma parte do capítulo 21. Hoje nós vamos terminar a leitura do capítulo 21. Capítulo 21, do versículo 17 em diante. Nós estamos vendo, desde o capítulo 20, o final da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, quando ele se despede da região da Ásia, se despedindo da cidade de Éfeso, deixando o ministério lá em Éfeso. E aí, nessa primeira parte do capítulo 21, nós vimos que ele inicia a sua viagem de volta para Jerusalém. E falamos também já da questão futura, que ao chegar em Jerusalém, ele vai iniciar uma última viagem, né? Mas dessa vez para Roma, sob custódia. Então vamos ver 21, a partir do versículo 17. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo entrou conosco para ver Tiago. Lembrando aqui que Tiago, ele é líder da igreja de Jerusalém. E todos os anciãos estavam presentes, os demais líderes daquela igreja. E tendo saudado, contou-lhes uma por uma as coisas que fizera entre os gentios que Deus fizera entre os gentios pelo seu ministério. Então Paulo aqui está dando testemunho do que Deus fez lá na região da Ásia e entre todos os gentios por onde ele passou pregando o Evangelho. Ouvindo eles, glorificaram a Deus e lhe disseram: bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que têm crido, e todos são zelosos pela lei. Mas foram informados quanto a ti, que ensinas a todos os judeus que estão entre os gentios a apostatar de Moisés, dizendo-lhes
que não circuncidem seus filhos, nem observem os costumes. Então aqui, os líderes da igreja de Jerusalém dizem para Paulo: olha, aqui em Jerusalém também está se convertendo muita gente, muitos judeus estão se convertendo. Mas existem rumores aqui em Jerusalém que o irmão, falando de Paulo, né? O irmão incita os judeus a se rebelarem contra Moisés e não cumprirem os costumes da lei. Aqui, os costumes da lei, ele se referia àquilo que a gente já tem estudado, que são os costumes cerimoniais, né? Então eles dizem que lá em Jerusalém a fama de Paulo não é boa por causa disso. Obviamente, como já vimos, isso não era verdade. Paulo dizia sim para os não-judeus que se convertiam que eles não precisavam seguir os costumes cerimoniais da lei de Moisés. Mas quanto aos judeus, ele não impunha isso aí. Ele não dizia isso. Continuando. Que há de se fazer, pois? A multidão certamente se reunirá, porque saberá que tu chegaste. Faze, pois, isto que te dissemos. Temos 4 homens que têm que cumprir voto. Toma-os contigo, purifica-te com eles e pague os seus gastos, para que raspem a cabeça, e todos compreenderão que não há nada, ou que não é verdade, nada daquilo que dizem acerca de ti, mas que tu também andas retamente guardando a lei. Porém, quanto aos gentios que creram, nós lhes escrevemos determinando que não guardem nada disso, somente que se abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue do animal sufocado da fornicação. Aqui eles estão relembrando essa decisão que foi tomada no capítulo 15, que a gente já leu, do chamado Concílio de Jerusalém, onde eles resolveram o seguinte, que de fato os não-judeus que se convertiam não eram obrigados a guardar as leis cerimoniais, mas que deveriam se abster da idolatria, da carne sufocada e da fornicação, da imoralidade sexual, né? Então, tomou Paulo consigo aqueles homens e no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, notificando o término dos dias da purificação, até que se apresentasse por eles a oferta. Mas quando eles estavam no templo para terminar os 7 dias de purificação, alguns judeus vindos da Ásia, vendo-os do templo, alvoroçaram todo o povo e o prenderam e gritaram: varões israelitas, socorro! Este é o homem que por todas as partes ensina a todos que desobedeçam a lei. E também neste lugar introduziram gregos, falando do templo, né? E profanou esse santo lugar. Por quê? Eles diziam isso porque antes tinham visto com ele na cidade o Trófimo de Éfeso, a quem pensavam que Paulo o introduzira no templo. Portanto, toda a cidade se alvoroçou e se amontoou o povo, e apoderando-se de Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente fecharam as portas. Como eles procuravam matá-lo, o tribuno foi avisado que a cidade estava alvoroçada. Este, tomando logo consigo soldados e centuriões,
desceu correndo até eles. E quando eles o viram, pararam de bater em Paulo. Então, chegando o tribuno, prendeu, ou seja, a Paulo, e mandou-lhe acorrentar. E perguntou quem era ele e o que tinha feito. Porém, entre o povo, uns gritavam uma coisa e outros gritavam outra. E como não podia averiguar os fatos com certeza por causa do alvoroço, mandou levá-lo à fortaleza. Ao chegar às escadas, aconteceu que teve de ser levado sobre os ombros dos soldados por causa da violência do povo, porque a multidão vinha atrás gritando: mata-o. Então, nós vamos parar a leitura até aqui, só dizendo aos irmãos, que esse momento que Paulo é preso em Jerusalém, nós já vimos que ele tinha sido profetizado, no início do capítulo 21, quando Paulo ainda estava na cidade de Tiro. Os irmãos, aliás, de Cesareia, os irmãos já tinham dito para ele, inclusive um profeta, um irmão chamado Ágabo, já tinha dito para ele: quando você chegar em Jerusalém, eles vão prender você. Mas Paulo disse: eu estou disposto não apenas a ser preso, como a morrer, se for necessário, a morrer lá em Jerusalém. E agora, essa advertência está acontecendo, Paulo é preso por causa desse motim, e é a partir daqui que vai se desenrolar, como já dissemos, a viagem dele para Roma. E qual é a lição que nós tiramos, irmãos, dessa leitura até aqui? É que, assim como Paulo, nós devemos estar dispostos e preparados para servir ao Senhor, mesmo que seja debaixo de perseguições, de prisões, de calúnias, de dificuldades. Que nós não devemos retroceder da nossa fé por causa dessas coisas que podem nos acontecer na nossa caminhada cristã. Amém? Então nós vamos continuar louvando a Deus. Passo a oportunidade para o irmão Peterson, o grupo de louvor, e logo após o pastor Jeremias vai dar uma saudação para a igreja. Nós vamos adorar o Senhor. E se não for para te adorar, como diz já o título da música, para quê? Então, que sentido tem a vida do ser humano se não for para adorar a Deus? Então nós vamos fazer isso nesse momento com alegria. Senhor,
diferente na vida daquele que aceita Jesus. A própria palavra diz, né, que é uma nova vida que começa ali, né, tudo se fez novo, as coisas velhas se passam. E essa música tem por título, tudo é diferente, né? Então vamos adorar o Senhor com mais esse tempo. Graça e paz, irmãos. Amém. Uma alegria, viu? Poder estar de volta aqui e rever os irmãos aqui da primeira Igreja Batista de Patrocínio, pastor Ariano, irmã Oneida, está lá no cantinho.
da cozinha. Mas é uma alegria. Que bom a gente poder estar na casa do Senhor e louvar o nosso Deus, né? Aqui, a gente, na comunhão dos santos, na comunhão da igreja, pessoas partem da morte para a vida. Aqui, nesse lugar, quando nós adoramos, Deus recebe o nosso louvor, Deus recebe a nossa adoração. Amém. Aqui, pessoas são fortalecidas na sua fé. Aqui, nesse ambiente, as pessoas são capacitadas. Aqui, neste ambiente, as pessoas de comunhão, de louvor, de adoração a Deus, as pessoas se comprometem com a sua grande comissão. E eu e você, então, somos chamados a, uma vez comprometidos, uma vez adorando, fortalecidos, capacitados aqui na igreja, nós somos chamados a completar a missão do nosso Deus. Esse é o tema da campanha de missões mundiais nesse tempo, e eu espero que os irmãos estejam mais uma vez juntos, unidos, sendo fortalecidos no Senhor, dando todo louvor a Ele e juntos completando a missão. E eu quero também já deixar aqui um convite não, né, pastor? Uma convocação para que a Igreja Batista de Patrocínio esteja conosco. Você já tem um encontro marcado nos dias 23, 24 e 25 desse ano, no mês de junho. Nós estaremos mais uma vez juntos como Associação Batista do Triângulo Mineiro, ali em Uberlândia, na Igreja Batista Central, para mais uma vez realizarmos um congresso, que não é um evento, né? O Multiplique, como já diz o nome, não é só um evento em si, mas é um tempo da gente estar juntos uns com os outros, pensando e trabalhando em ações que façam com que o amor de Deus se multiplique na nossa região. É um movimento intencional, né, de crescimento de igreja, de fortalecimento de igreja, para que a gente possa ampliar as nossas tendas, fazermos discípulos aonde estamos e através dos campos aqui da nossa região. Então você tem esse compromisso com a gente, vai ser em junho esse ano. Nós queremos reunir ali mais de 400 irmãos de todas as igrejas aqui da nossa região. Nós estamos preparados para receber você ali e você passar a noite de sexta para sábado, de sábado para domingo com a gente. Nós vamos receber todos ali no Colégio Batista, que fica pertinho da Igreja Batista Central. Você vai poder ficar hospedado ali em confortáveis colchões, com ar-condicionado. Então você que vai de longe, né? Você vai aqui de Patrocínio, vai, que você vai ser bem recebido ali pelos irmãos de Uberlândia. Estamos preparando, irmãos, uma grande celebração para que o nome do nosso Deus seja exaltado mais uma vez. E que, para cima de tudo, né, para que as nossas igrejas continuem sendo esse lugar em que o nome do Senhor seja louvado e que a fé, a capacitação, a instrumentalização do povo de Deus seja realizada. Então, ore por isso e participe com a gente. Vai ser uma bênção. Em junho, queremos ter vocês ali em Uberlândia com todo o povo batista do Triângulo Mineiro juntos. Amém? Amém. Deus abençoe, viu? Obrigado aí pela oportunidade. Que Deus continue abençoando a vida aqui dessa preciosa igreja do Senhor. Amém. Obrigado, pastor Jeremias. Ano passado, nós estivemos presentes lá, né? Foi aqui um grupo daqui da igreja e foi uma bênção. E eu reforço a convocação do pastor Jeremias, que este ano também haja um grupo ainda maior daqui dessa igreja lá. Amém? Amém. Eu quero convidar aqui a irmã Nilva e a Sarinha. Cadê a Sara? Isso, vem aqui, Sara. Irmã Nilva, Sara. E a Sara já está maior que o irmão João. Já pode ficar aqui na frente. Isso. Irmã Nilva, pode ir mais para cá, perto da Sara. Essas duas irmãs, elas decidiram se batizar. Amém. E hoje elas estão aqui para fazer a pública profissão de fé delas.
Então nós vamos começar aqui com a Sara e depois a irmã Nina. Então, Sara, você está diante dos irmãos da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo e nós queremos ouvir qual é a sua convicção de fé. Então eu vou te fazer algumas perguntas. A primeira pergunta, Sara, é: você reconhece que você é pecadora, que nasceu em pecados, que peca e que você precisa da graça de Deus, do perdão de Deus para a sua salvação? Você reconhece que Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os seus pecados, que Ele é o Filho de Deus, que Ele ressuscitou ao terceiro dia e que o sangue dele perdoou os seus pecados quando você creu nele como seu Salvador? Você reafirma que você crê nisso diante da igreja, sim ou não? Sim? Muito bem. Sara, você entende que o batismo ele tem um símbolo, e o símbolo do batismo é morte e ressurreição. Assim como Cristo morreu e ressuscitou, quando nós somos batizados, simbolicamente nós também estamos morrendo e ressuscitando. Morrendo para a velha vida, para o pecado. A Bíblia diz que nós devemos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. Você entende esse simbolismo do batismo? E você deseja ser batizada? Você entende também que o batismo, para nós os batistas, ele representa também um compromisso com a igreja, onde após ser batizado você se torna membro da igreja, e como membro você tem direitos e deveres a cumprir, os quais você já tem aprendido desde a sua infância, né? E vai continuar aprendendo. Você entende isso? Muito bem. Então, algum irmão gostaria de fazer mais alguma pergunta para a Sara? Eu vou fazer uma perguntinha difícil. Em que momento você entendeu que precisa assumir um verdadeiro compromisso com Deus? E em que momento você entendeu isso e como foi? É um pouquinho difícil, mas não precisa falar muito sobre isso. Em que momento você entendeu isso? Porque a fé da sua mãe, a minha fé, a fé da sua mãe, igual eu já tenho falado, também tenho falado, isso não salva você. Não tem falado, está bem claro. Então você, em que momento você compreendeu que tem que assumir esse compromisso com Deus? Houve esse momento específico? O que te motivou aí? O que te levou? Acho que desde pequenininha já me ensinaram que eu sou uma pessoa pecadora e que eu preciso do perdão de Deus por minha vida. Então, desde sempre isso foi algo que eu soube. Mas acho que no momento que eu realmente percebi isso, que eu decidi que eu queria aceitar Jesus, foi quando os missionários vieram da Argentina, que eles vieram pegar e realmente entendi que eu sou pecador e que eu realmente preciso de Deus. Isso. Eu lembro desse momento, quando teve a Operação André, né? E vieram aqui os missionários da Argentina, o pastor Nestor e a irmã Patrícia, e eles foram fazer uma visita lá na irmã Rita, e a Sara estava lá, né, Sara?
E naquele momento, não só a Sara, mas a Samara confessaram a Cristo como Salvador. Então a Sara hoje está relembrando esse momento, né, Sara? Muito bem. Os irmãos aprovam que nós batizemos a Sara, sim ou não? Sim. Isso. Muito bem. Pode passar. Oi, irmã Nilva. Isso, irmã Nilva, as perguntas, pode chegar mais para cá, são as mesmas que fizemos para a Sara, mas eu quero repetir. Tá? A irmã reconhece que é pecadora, que nasceu em pecados, que peca e que precisa de um Salvador. E a irmã crê que este Salvador que a irmã precisa é Jesus Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. A irmã crê que ele é o Filho de Deus e que o sacrifício dele, a sua morte, a sua ressurreição, o sangue derramado, lhe perdoa de todos os pecados. A irmã crê nisso. Sim, eu creio. Muito bem. E a irmã entende o símbolo do batismo como dissemos que o batismo ele simboliza morte e ressurreição. Assim como Cristo morreu e ressuscitou, ao sermos batizados, simbolicamente também estamos morrendo e ressuscitando. Morrendo para a velha vida, para o pecado, e ressuscitando para Deus, para viver em novidade de vida. Isso não quer dizer que a gente não vá pecar mais, porque enquanto estamos aqui, na presença do pecado, somos tentados, mas nós não servimos mais ao pecado. Ele não é mais o nosso Senhor. Devemos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. A irmã entende esse simbolismo do batismo? Sim, eu entendo. E a irmã deseja ser batizada? Sim. A irmã entende também que para nós, os batistas, o batismo ele também representa que a irmã se tornará membro dessa igreja e terá, como membro da igreja, terá direitos, mas também terá deveres para com a congregação. A irmã entende isso. Sim, eu entendo. Mesmo assim deseja ser batizado. Sim. Muito bem. Tem algum irmão que queira fazer alguma pergunta para a irmã Nilva? Alguém quer perguntar se quando foi que ela nasceu? Quer dizer? Sim, posso dizer. Eu pertencia a outra igreja e havia algumas coisas com as quais eu não concordava. A gente observa e percebe que não é muito aquilo que a gente gostaria. Em termos de fé, eu era católica, né? Sempre acreditei em Deus. E aí, e muito preocupada também com isso, né? Com a salvação e de ser uma pessoa melhor, porque eu acho que é a obrigação da gente, né? Desde que a gente veio ao mundo. É uma aprendizagem. Então, foi chegando ao ponto que isso começou a ser muito importante para mim. Eu resolvi. Aí eu comecei a frequentar uma outra igreja, sempre que eu ia a Uberlândia, que era a Shalom. Eu gostava muito da maneira como eles eram e os movimentos de oração, de encontro para oração. E me identifiquei, conversei com vários membros, né? Eu me lembro que um deles disse que a gente não abandona a igreja da gente sem conhecê-la totalmente, né? E foi passando o tempo e eu resolvi que queria mudar. E eu comecei a buscar, né, uma igreja para mim, a buscar não com angústia, mas pensando,
Um dia eu passei pela porta e eu olhei e falei, não, essa vai ser a minha igreja. E desde então eu venho, né, quando eu tive vários problemas, razão pelas quais eu não pude ficar frequente o tempo todo. Mas também eu tenho que relatar que eu passei por um momento muito difícil na minha vida e o único amparo que eu tive foi Deus mesmo, porque é o único que chega ao coração da gente, que fortalece, né? Porque só palavras, só companhia de outras pessoas não resolvem muito isso, não. É ali a gente sentir a presença dele, saber que ele está agindo na vida da gente. Então esse momento foi muito marcante na minha vida. E eu estou aqui, né? E eu quero melhorar como ser humano, como pessoa. Eu sempre busco isso e eu espero que eu consiga agradar a Deus. Amém. Amém. Muito bem. Os irmãos aceitam batizar a Ivanilva? Sim. Então, muito bem. Então, no próximo domingo vai ser batismo. Hoje é a professora de férias. Então vocês podem sentar e eu vou explicar a respeito do batismo. Assim que eu der essa explicação sobre o batismo, nós vamos ouvir o irmão João com uma música especial e logo após nós vamos ouvir a palavra de Deus. Os irmãos já viram, mas nós queremos apresentar os nossos visitantes, né? O pastor Jeremias, o pastor Reginaldo, o Renan, né? E a sua noiva, como é o nome? Taila. Vamos dizer que sejam bem-vindos em nome de Jesus, vamos lá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus E voltem sempre. Amém. Irmãos, sobre o batismo, será domingo que vem, a partir das 9 horas da manhã. Onde será o batismo? Como nós não temos aqui tanque batismal, nós procuramos encontrar uma piscina que alguém nos emprestasse uma piscina para fazer o batismo. E aí nós falamos com a irmã Ângela, que é filha do irmão Anésio, e ela sugeriu que nós fizéssemos o batismo lá no prédio da igreja dela, né, da comunidade cristã. E eles têm lá uma piscina, um local apropriado para isso. Ela nos disse que no domingo pela manhã eles não têm nenhum trabalho lá. Não tem culto, não tem escola dominical, e eles podem ceder espaço para nós fazermos o batismo. Então, o batismo será lá, será aqui atrás, né, na avenida, no prédio da comunidade cristã. Então, eu peço a todos os irmãos que cheguem lá às 9 horas da manhã, principalmente as irmãs que vão se batizar. E o irmão da irmã Terezinha, o Márcio, né, já vai preparar tudo para nos receber. Nós vamos lá de maneira ordeira, organizada, né, vamos respeitar o ambiente. Se a gente de repente sujar alguma coisa, a gente vai limpar, né? Então vamos batizar as irmãs lá, tá certo? E após o batismo, cada um vai para a sua casa, né? Tá bom? Então o batismo vai ser domingo que vem, dia 26, às 9 horas da manhã. Os irmãos já podem sair de suas casas e ir direto para lá, para o local, tá bom? Então, convidar o irmão João e logo após o irmão João a oportunidade de estar com o Renan. Nós vamos orar pelo Renan e vamos ouvir a palavra de Deus.
gente todo mundo vai para casa. Mas se você quiser ir no doidão comendo, Se quiser pode ir, ir, pode ir. o João vai pagar. Eu nem sei, né? Irmão, eu estava adorando o Senhor, mas uma música minha, né? É interessante que por todo esse tempo que eu estive divulgando o meu trabalho, eu insistindo tanto em duas músicas que eu acho realmente o meu conceito seria as melhores, mas observando a aceitação nas mídias, a música que está destacada é essa que eu irei cantar aqui. Antes de louvar o Senhor, no Salmo 22, no versículo 3, diz o seguinte: o versículo 3 diz: porém tu és santo, porque habita no meio dos louvores de Israel. Esse salmo, para mim, está mais para um desabafo, né? Porque no versículo 1 e 2 há um desabafo muito forte aqui, quando o salmista começa dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? E por que tu alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? E no versículo 2 ele diz: Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves. De noite não tenho sossego. E aí ele termina com o versículo 3, né? Ali onde ele afirma que o Senhor é santo e habita no meio dos louvores. Porém, eu quero, a respeito desse versículo, deixar uma coisa clara, que eu entendo que não é bem, no sentido que não é bem literal, que Deus habita no meio dos louvores, não. Mas é o fato de que aonde há a presença de Deus também há louvores. E quando se juntam essas duas coisas, há uma fusão maravilhosa, onde o Espírito de Deus opera, trabalha. Então, pensando em tudo isso, eu compus essa canção que tem por título Deus habita nos louvores. Vamos colocar em pé para a gente adorar o Senhor, né? De forma bem alegre, porque é uma música bem gostosa de se ouvir, né? O irmão pode, no tempo da música certinho, dá para bater palma bem gostoso. Vamos dar palma. Deus está no meio dos louvores. Nosso Deus está em adoração. Por isso eu hei de ser
abençoa a vida do pregador, Deus, que a sua palavra, Deus, venha de encontro, ó Deus, que o teu nome nesta manhã seja glorificado aqui para a honra e glória, ó Deus, do teu próprio nome, ó Pai. Nós te oramos, nós te clamamos, nós te pedimos, já agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar também o pastor Reginaldo, que vai nos apresentar o dinâmico, fazer uma introdução e orar por ele. Que Deus abençoe ele. E enquanto o pastor Reginaldo chega, eu tinha uma coisa para dizer, mas esqueci. É a camisa, pastor, que eu esqueci aquela vez. E aqui até hoje o Paulo Vitor me entregou. Essa camisa deve ter mudado de cor. Tá lá. Você lavou ela, Bárbara? Não deve ter mudado de cor mesmo. Uma alegria poder estar aqui com vocês hoje pela manhã, queridos. E o Renan é seminarista, eu conheci ele o ano passado. Ano passado, né? Nós estamos já há um tempo conversando e eu trouxe ele, né? Fiquei conversando com o pastor Diana, de poder apresentar um seminarista que está estudando no nosso seminário batista aqui do estado, com um novo formato, né, de dar aos vocacionados, aquelas pessoas que Deus tem levantado nas nossas igrejas, para poder exercer o ministério. Então, ele está recebendo todo o apoio da Convenção Batista Mineira, está fazendo online, né, à distância, o seminário também presencialmente. Ele vai lá 4 vezes ao ano, né, tem que estudar matérias presencialmente. Então, esse novo formato de preparar obreiros, né, para que possam atender as nossas igrejas tem sido muito bom. Ele tem me auxiliado de vez em quando eu peço para poder ir em alguma igreja para me entregar, né? Ele esteve me auxiliando aí. E eu resolvi trazê-lo, né, para que os irmãos pudessem conhecê-lo. Ele vai estar pregando hoje pela manhã. E que Deus possa abençoar os nossos corações. Ele é um menino bom, né? Vocês vão precisar fazer muita propaganda dele, ele vai falar, né, da palavra de Deus nos nossos corações nessa manhã. Vamos orar. Você pode ficar sentado mesmo, nós vamos orar. Pai bendito, nós te louvamos nessa manhã pela tua presença conosco. Sabemos que o Senhor está perto de nós e queremos, ó Pai, desfrutar dessa intimidade, dessa proximidade do Senhor. Pai, ainda mais ao ouvirmos a sua palavra através da boca do seminarista Renan, Pai, que nessa manhã ele possa ter a autoridade do Senhor, Pai, para ministrar os nossos corações e que essa palavra, Deus, possa trazer ao nosso entendimento, ao nosso coração, Pai, aquilo que nós precisamos, ó Deus, cada dia mais, Pai, estarmos atentos, ó Deus, e para que o Senhor continue transformando as nossas vidas, ó Pai, de fé em fé, de graça em graça, de glória em glória, ó Pai, que de fato nós possamos cada vez mais estarmos, Deus, parecidos com o Senhor Jesus. Amém. Estarmos também, Deus, te servindo, ó Pai, e não negligenciando, ó Pai, a grande comissão, Pai, de podermos fazer discípulos e que, ó Pai, a sua igreja, Pai, que o Senhor tem amado e tem preparado ela, Deus, para se encontrar com o noivo que é Jesus, que de fato, Deus, o zelo, a santidade, Deus, possa estar sendo evidente, ó Pai, na vida de cada um dos teus filhos, ó Pai. Por isso nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui em patrocínio, pela boa viagem que o Senhor nos deu também, e o nosso retorno hoje à noite também, que a tua boa mão possa nos guiar. Por isso abençoe o Renan, Pai, a todos nós nessa manhã, para ouvirmos e refletirmos na sua palavra. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Cumprimento os irmãos com a graça e paz do Senhor, amém? Amém. Eu confesso que eu não confirmei com o pastor Eliano a questão do tempo, mas acho que 2 horas está bom, né? Tô brincando. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 10. Falando um pouco mais sobre quem eu sou,
Meu nome é Renan, nasci em Campinas, morei em São Paulo, Salvador, Frutal e atualmente em Uberlândia, e onde eu tenho a honra de congregar na Igreja Batista Farol e ser seminarista do nosso seminário teológico da Convenção, que é sensacional. E eu estou muito feliz em estar aqui com vocês, viu? Espero que Deus fale aos nossos corações. Mas antes, vamos orar? É tão bom orar, né? Oração nunca é demais. Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela tua presença, te agradecemos porque aquilo que você oferece, você é, Senhor. O Senhor não mente, o Senhor não falha, o Senhor não muda, porque o Senhor é um Deus bondoso, um Deus misericordioso, e a tua graça faz bem nos tocar. Se não fosse a tua graça, nós não estaríamos aqui. Senhor, nós te pedimos que ministre nos nossos corações, que não seja a respeito do que eu sei ou do que eu não sei, mas que a tua palavra cumpra o teu propósito aqui nesta noite, Pai. Independente das minhas incapacidades, Pai, que o Senhor se faça presente aqui e ministre em nós, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então, Juízes capítulo 10. O título dessa porção da palavra que eu vou ler agora é Servidão sobre os filisteus e os amonitas. Mas antes de começar a ler, eu quero só te situar. Aqui o povo de Israel está vivendo um período que vai ser um período de sucessão de lideranças. O povo de Israel é liberto do seu cativeiro no Egito, eles passam do Egito até a terra prometida em Canaã, vivem diversos desafios pelo caminho, e quando eles chegam finalmente na terra prometida, Deus fala, olha, a terra é de vocês, mas vocês vão conquistá-las aos poucos, para que os animais não tomem conta, para que vocês possam ter uma terra bem estabelecida. E pouco a pouco a missão do povo era conquistar essa terra. Porém, Deus também falou, olha, se vocês desviarem dos meus caminhos, adorarem aos deuses dessa região, se vocês caírem nas mesmas práticas desse povo, dessa terra para onde vocês estão indo, eu não estarei mais com vocês, eu vou retirar minha mão e aí a coisa vai ficar feia. E o povo foi e fez exatamente o que Deus falou que eles não poderiam fazer. E nesse período Deus levanta homens para restaurar a adoração do povo, para restaurar o povo caminhando nos caminhos do Senhor. E um desses homens que Deus levantou foi Josafá. E um desses homens que Deus levantou foi Jefté. E nós vamos ler um pouco sobre a história dele aqui. Então vamos lá. Juízes capítulo 10, versículo 6. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mau aos olhos do Senhor, e adoraram os Balaíns, Astarote, e os deuses da Síria e os deuses de Sidom, os deuses de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Eles abandonaram o Senhor e deixaram de adorá-lo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais, nesse mesmo ano, esmagaram e oprimiram os filhos de Israel durante 18 anos. Oprimiram todos os filhos de Israel que estavam do outro lado do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para lutar também contra Judá, contra Benjamim, contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: pecamos contra ti, porque deixamos o nosso Deus e adoramos os Balaíns. E o Senhor respondeu aos filhos de Israel: quando os egípcios, os amorreus, os filhos de Amon e os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os moabitas oprimiram vocês, vocês clamavam a mim, não é verdade que eu os livrei das mãos deles? Mas vocês me abandonaram e serviram outros deuses. Por isso não os livrarei mais. Vão e clamem aos deuses que vocês escolheram, que ele os livre no tempo do aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: nós pecamos, faze-nos tudo o que te parecer bem, mas por favor, livra-nos ainda esta vez. E tiraram os deuses estranhos do meio de si e adoraram o Senhor. E ele já não pôde reter a sua compaixão diante da desgraça de Israel. Os filhos de Amon foram convocados e acamparam em Gileade. Os filhos de Israel, por sua vez, se reuniram e acamparam em Mispá. Então o povo, aliás, os chefes de Gileade disseram uns aos outros: quem será o homem
que começará a lutar contra os filhos de Amon? Quem fizer isso será o chefe de todos os moradores de Gileade. Então nós temos aqui um período muito conturbado. Muitas vezes nas nossas vidas nós vivemos momentos de angústia, de dor, de perda, momentos de confusão. Mas muitas vezes esses momentos não são, como o mundo acredita, o por acaso ou a falta de sorte. Muitas vezes isso é a mão de Deus nos conduzindo para um tempo como esse que o povo está vivendo, um tempo de arrependimento. E acho muito interessante que Deus, o texto diz que Deus já não pôde mais reter a compaixão pelo povo. Muitas vezes nós achamos que Deus ele está indiferente às nossas vidas, que Ele está indiferente à nossa igreja, indiferente ao nosso coração, à nossa dor, ao nosso sofrimento, ao nosso ego inflado, à nossa ira, aos nossos traços de caráter duvidosos. Mas nós vemos aqui que Deus estava muito atento. E quando nós falamos de um povo que estava desviado, a gente imagina uma massa de gente. E uma multidão não tem rosto. Mas um povo desviado dos caminhos de Deus são várias pessoas como eu e você, cada um fazendo o que quer, do jeito que quer. São várias pessoas, cada uma decidindo por si seguir um caminho que não é o caminho de Deus. Seguir um caminho de idolatria, um caminho de perdição, um caminho que satisfaz somente a nossa vontade, o nosso desejo. Mas ao mesmo tempo, Deus olha para esse povo e trata cada um individualmente e o coletivo e conduz todos a esse lugar de arrependimento. Vamos ver o que acontece a seguir. Capítulo 11, versículo 1. Jefté, o gileadita, era homem valente, porém filho de uma prostituta. O pai dele se chamava Gileade. Gileade também teve filhos da sua esposa. Esses filhos cresceram e expulsaram Jefté, dizendo: você não herdará nada na casa do nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e foi morar na terra de Tob. Ali alguns homens sem valor se juntaram a ele e o seguiram. Dependendo da sua versão, vai estar alguns homens desocupados. Dependendo da sua versão, vai descrever que esses homens são criminosos ou coisa do tipo. Passado algum tempo, os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel. Quando os filhos de Amon atacaram os anciãos de Gileade, foram buscar Jefté na terra de Tob. E disseram a Jefté: venha ser o nosso chefe para podermos lutar contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: vocês não são aqueles que me odiaram e me expulsaram da casa do meu pai? Porque vem a mim agora quando estão em aperto? Os anciãos de Gileade responderam a Jefté: é por isso que agora estamos voltando a você. Venha conosco e lute contra os filhos de Amon. Seja o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se vocês me fizerem voltar para combater os filhos de Amon e o Senhor os entregar nas minhas mãos, então eu serei o chefe de vocês? Os anciãos de Gileade responderam: o Senhor é a nossa testemunha de que faremos como você diz. Então Jefté foi aos anciãos de Gileade e o povo pôs como cabeça de chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras diante do Senhor em Mispá. E Jefté enviou mensageiros ao rei dos filhos de Amon, e somente até aí. O título da mensagem de hoje é: um Deus que usa os improváveis. Um Deus que usa os improváveis. No meio de tanta perdição, é interessante que Deus encontra uma família. E além de encontrar uma família, Ele encontra uma pessoa. E uma pessoa que era totalmente improvável. Uma pessoa que talvez eu e você olharíamos para ela e falaríamos: o irmão Jefté, eu acho que não vai sair nada de bom dele não. Apesar de ele ser alguém que tinha traços muito fortes de liderança, muita capacidade, muita aptidão, muita coragem, mais à frente no texto nós vamos ver que ele também era alguém erudito, alguém que entendia da lei, alguém que entendia da história do povo de Israel.
Mais à frente ele envia uma delegação ao povo de Amon, ao rei de Amon, tentando fazer diplomaticamente algum acordo. Então ele era alguém que era muito entendido, mas o texto já começa falando, aqui a gente até, que era filho de uma prostituta. Era um homem valente, porém, e normalmente o que vem depois de um porém, depois de uma afirmação positiva, nem sempre costuma ser muito bom, né? Porém, filho de uma prostituta. Então, um relacionamento ali, provavelmente extraconjugal. Nos nossos tempos, talvez de uma forma pejorativa, as pessoas o chamariam de um bastardo. Olha que peso. Olha a marca que ele já carregava na vida, no coração, na história dele. Ser sempre conhecido como alguém rejeitado. Sempre conhecido como alguém que é filho de uma mulher de caráter duvidoso. Dentro de um relacionamento imoral. Olha que marca forte. Eu não sei qual é a sua história. Eu sei qual é a minha história. Muitas vezes nós vivemos dentro do nosso seio familiar tragédias, momentos turbulentos que marcam a gente, que marcam a nossa história, que muitas vezes nos limitam de crescer profissionalmente, emocionalmente, nos relacionamentos, mas muitas vezes também no nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes nós temos traumas que nos impedem de sonhar, de viver, ou de tentar ser uma pessoa melhor, de tentar se aprofundar na palavra. Quantas vezes em momentos de discipulado, conversando com alguns dos meus discípulos, parecia que não acreditavam que conseguiriam jejuar, ler a Bíblia, orar, ter constância nisso. Quantas vezes talvez você se depare com situações assim, vive um momento legal espiritualmente, de repente tem aquela queda, daí vive de novo. E talvez você acredite, não, a minha vida vai ser sempre assim. Eu vou ser um cristão que frequenta uma igreja, sentado na cadeira, não sirvo, não faço nada, mas eu sigo e é o suficiente. Deus se agrada disso. Quantas vezes nós nos enxergamos como improváveis de ser usados por Deus para ser uma bênção para essa terra. Mas uma coisa muito interessante é que o texto fala que ele era valente. E fala que ele era um homem valente antes de falar que ele era filho de uma prostituta. Nós escolhemos no que nós iremos acreditar. Você tem total liberdade para escolher no que você vai acreditar. Você tem total liberdade de pegar esse livro aqui e permitir que ele dite a realidade da sua vida. Mas ao mesmo tempo você tem total liberdade de ouvir o que as pessoas dizem sobre quem você é ou sobre quem você não é e tomar isso como o seu RG. Seu RG. Quem é o fulano? Tá aqui, ó. Pai, mãe, naturalidade e tal. E tem gente que carrega essas duras realidades como se essa fosse a sua identidade. Mas a palavra de Deus diz que nós somos filhos de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E que independente de quem nós fomos ou de quem hoje nós somos, se nós nos arrependermos, nos humilharmos e buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, Ele vai nos transformar, Ele vai sarar a nossa terra, Ele vai curar os nossos corações. Não é um processo fácil, mas Ele prometeu. E a gente viu no texto, a compaixão de Deus é como um rio, né? Deus estava lá, não conseguiu mais, não consigo mais ter minha compaixão sobre o povo, Ele se arrependeu. Mas vamos prosseguir. Uma coisa muito interessante sobre Jefté é que ele foi alguém que também foi rejeitado. Os irmãos dele, temendo ali aquela posição que ele ocuparia dentro da família, por provavelmente seu filho primogênito,
expulsaram ele. E mais à frente, quando os líderes de Gileade buscam ele para convidá-lo para ser o líder da nação, ele fala: mas não foram vocês mesmos que me odiaram e me expulsaram? Então, provavelmente, no cenário de expulsão dele de dentro da casa dele, os líderes de Gileade também estavam presentes. E era visível o ódio deles contra Jefté. E ele foi expulso. Imagina, você estar na sua casa, na sua família, na sua igreja, de repente os seus irmãos, a sua igreja, começa a te repudiar, começa a te tratar mal, começa a te humilhar, começa a usar todo e qualquer tipo de adjetivo pejorativo para te descrever, ao ponto que você tem que bater em retirada para uma terra distante. A terra de Tobi era uma terra limítrofe entre Israel e um outro povo. E era um lugar que era como se fosse uma terra sem lei mesmo. Não tinha nada de bom ali. Tanto é que homens desocupados se juntaram a Jefté porque era uma terra que provavelmente só tinha homens desocupados, só tinha homens ruins. Era uma terra onde as pessoas frequentavam para fazer tudo que tinha de ruim. Então ele foi lá para o fundo do poço. Mas olha só que interessante. Mesmo no fundo do poço, ele não perdeu a essência dele, o propósito de vida de Deus para a vida dele. Deus o havia chamado para ser um juiz. Deus havia o separado para ser um juiz, para ser um líder. E mesmo naquela terra ele liderou. Muitas vezes nós enfrentamos situações adversas, mas mais uma vez, nós escolhemos no que nós acreditamos. Muitas vezes você não vai ter controle sobre as opções que estão à sua frente, mas todas as vezes nós teremos total responsabilidade e total liberdade para tomar decisões. Eu tenho opção A, B, C, D, E, F. Você pode ter números, você não vai controlar. Deus vai permitir que você tenha ali aquelas opções, mas a sua escolha é responsabilidade sua. Muitas vezes nós fazemos escolhas ruins e atribuímos a Deus aquilo que acontece. Quantas vezes nós ouvimos uma história de um adultério? Quantas vezes nós ouvimos uma história de alguém que se comporta ali de uma forma duvidosa? E a pessoa fala: eu não tive escolha, eu não tive controle, foi mais forte do que eu. Não. A palavra de Deus diz que nós temos responsabilidade. E quando se trata de alguém que é nascido de novo, e nós lemos lá em Gálatas 5, o fruto do Espírito, não é algo que simplesmente brota, é algo que o Senhor nos convida a praticar, a desenvolver através das disciplinas espirituais, oração, jejum, leitura da palavra, meditação, contemplação, enfim. Então nós temos responsabilidade sim. E Jefté, mesmo nesse cenário adverso, continuou perseverando em ser quem Deus chamou ele para ser. Ele continuou liderando. E o mais interessante, quando aquelas mesmas pessoas que o repudiaram buscaram o socorro dele, ele foi sábio, estabeleceu critérios, mas ele não deixou de socorrer o povo de Deus. Existe algo que é bem maior do que nós mesmos, algo que é bem maior do que a nossa vontade, a vontade de Deus. Amém. Ela vai para além das suas dúvidas, das minhas dúvidas, para além dos nossos desafios, para além do nosso querer, para além. Como já disse Cristo Jesus, vai para além da nossa família. Se você quer se dizer discípulo de Jesus, mas não aborrece os seus pais, os seus filhos, a sua esposa, você não é digno. Todo aquele que põe a mão na arada e volta para trás não é digno. Não é digno. O que Jesus está querendo falar aqui não é, sai da sua casa, abandona todo mundo e... Não. Existe
uma primeira coisa que nós devemos buscar. Em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. As demais coisas são segundas coisas. Família, trabalho, esposa, filhos, sonhos, planos, projetos. Segundas coisas. Mas em primeiro lugar, o reino de Deus. Muitas vezes nós colocamos empecilhos para cumprir a vontade de Deus. Nossa, mas essas pessoas são tão ruins. Eu estou evangelizando e não está tendo resultado. Eu já não aguento mais. E nós colocamos diversas barreiras para cumprir o propósito de Deus. Mas olha só que interessante, Jefté, ele não só se dispôs, mas ele foi lá e ele deu o melhor de si. Ele foi lá e sentou e conversou e enviou pessoas para conversar, uma delegação para negociar, conversou com outro rei, organizou o exército, saiu em batalha e tudo mais, e ele pôs o coração no que ele estava fazendo. Ele era um líder valente. Olha só como já está distante aquilo que nós vimos no início da mensagem. Filho de uma prostituta. Olha quantas coisas foram distanciando ele de tudo aquilo que poderia ser um empecilho para a vida dele. Será que eu e você temos colocado empecilhos para cumprir a vontade de Deus? Quando ele foi convocado, prontamente ele foi para servir ao povo. Apesar de ele falar, olha, vocês não são aqueles que me odiaram, me expulsaram da casa de meu pai. Pouco tempo depois ele estava lá. Ele pronunciou o juramento dele perante o povo, fez um compromisso com Deus em primeiro lugar, e depois com a nação, depois com o povo de Gileade, o povo de Israel. Quero chamar a sua atenção para mais uma coisa. Tudo aquilo que nós nos comprometemos a fazer no tempo que estamos nessa terra é um compromisso com o Senhor, é um compromisso com o povo de Deus e é um compromisso com o mundo. Tudo aquilo. Mas e o meu serviço? É um compromisso. É um compromisso. Mas e a minha família? É um compromisso com o Senhor, é um compromisso com o povo de Deus, é um compromisso com o mundo. Por quê? Porque Deus nos chamou para sermos integrais em tudo aquilo que nós fazemos. Não existe aquilo, não, isso aqui é sagrado, isso aqui é profano, não. Deus quer restaurar todas as coisas em todos os tempos, em todo lugar. O sonho de Deus é uma família espiritual reunida em torno do trono do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 7, versos 8 e 9, fala sobre isso. Então vinha uma grande multidão, com povos de todas as tribos, todas as raças, todas as línguas, todas as famílias, reunidas ao torno do Cordeiro, falando que Ele é santo. Esse é o sonho de Deus. Mas nós não sabemos como nós alcançaremos essas pessoas. Talvez você vai alcançar essa pessoa no seu serviço. Como? Sendo um verdadeiro filho de Deus, um verdadeiro cristão, dedicado, que se posiciona, entendendo que aquilo também é espiritual. Talvez seja no jogo de futebol, né? Onde talvez você xinga, grita, discute com as pessoas. Não sei. Pode ser também na forma como você trata a sua esposa, seus filhos, seu marido, seus pais, seus avós. Uma vez eu ouvi o testemunho de um irmão, que ele estava na casa dele bebendo, passou uma irmã frente à casa dele, sorriu e falou, bom dia. Ele falou assim, que aquele bom dia foi tão gostoso, que ele saiu e ficou olhando para ver onde é que ela ia, e viu ela entrando na igreja e falou, gente, olha que amor, eu senti um amor tão grande nesse bom dia, uma alegria tão grande, eu quero isso para a minha vida. Acho que hoje à noite eu vou nessa igreja. E ele foi de noite na igreja e converteu ali. Um bom dia, gente. De alguém que estava vivendo de uma forma santa na presença de Deus. Então tudo aquilo que nós fazemos é para a honra e glória do nome de Deus. E Jefté estava ali disposto, disponível a servir ao Senhor. Mais à frente nós vemos que ele conhecia a palavra de Deus, ele conhecia a história do povo de Deus, ele conhecia as leis.
Jefté vai para debater diplomaticamente com o líder de Amon, e ele começa a contar toda a história do povo de Israel. Nós saímos do Egito, passamos por isso, passamos por aquilo outro, e em momento algum o seu povo quis requerer de nós aquilo que nós tomamos. Uma coisa que é muito importante na vida do cristão é estar nutrido, é conhecer a palavra de Deus, está cheio dela, amar a Bíblia, isso é o que nos dá a vida. Esse é o nosso propósito, conhecer a palavra de Deus, conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Quando nós falhamos nessa base, todo o restante fica sem sentido, vira ativismo, vira corporativismo, vira confusão, vira bagunça, vira tudo, menos um povo de Deus reunindo, cumprindo a vontade de Deus. E ele conhecia a palavra de Deus. Será que nós temos conhecido a palavra de Deus? Eu falo por mim quando eu penso que sempre há espaço para melhorar mais um pouco. Eu não sei como é para você, mas eu quero te deixar também o desafio de perseverar. A palavra de Deus diz mais à frente que Deus entregou aqueles povos nas mãos de Jefté. Que Deus usou a vida de Jefté para transformar esse cenário. Ele foi à luta e venceu. Olha só que bênção. O povo estava num cenário de confusão, pensando, meu Deus, e agora? Ao ponto que a pessoa que eles mais odiavam, eles chamaram para ser o líder deles. Imagine uma situação tão ruim, mas tão ruim, que você tem que buscar ajuda com alguém que você odeia. Eu espero que a gente não tenha isso, porque Jesus nos convida a não odiar ninguém, mas amar a todos. Mas é só para você entender o peso disso daqui. E Jefté muda essa situação. Uma coisa que nós aprendemos com isso é: Deus usa quem Ele quer. Porque antes teria a guerra, mas na frente nós vamos ver que o Espírito Santo do Senhor veio sobre Jefté. E aí ele fez. Então não basta somente conhecer a palavra, não basta somente estar cheio de informação e conteúdo na mente, não basta somente ter convicção de quem você é em Deus e também romper com os laços ruins do passado, mas é necessário o Espírito Santo de Deus nas nossas ações, nas nossas atitudes, nos guiando. Já fui em alguns cultos em que parece que o lugar está morto, parece que é terra seca, em que o louvor canta e parece que nada está acontecendo, as pessoas oram e nada. Já tive a oportunidade de frequentar uma igreja assim, não estou aqui para criticar ninguém. Pouco tempo depois fomos descobrir que já havia 4 anos que o pastor daquela igreja estava em adultério. Pouco tempo depois, a pessoa que liderava na juventude assumiu sua homossexualidade. A esposa, pouco tempo depois, fomos descobrir que ela era crente, frequentava a igreja, mas também frequentava religiões de matriz africana ao mesmo tempo. Então, muitas vezes, as pessoas pensam que só por saber fazer, e eram pessoas que eram boas no que faziam, falavam bem, pregavam bem, lideravam bem, é o suficiente. Mas isso é a maior armadilha que nós temos. Uma vez eu conversando com a minha mãe, eu falei: mãe, eu sinto que eu não tenho capacidade para fazer o que eu estou fazendo. E ela falou: Renan, parabéns. No dia que você achar que você tem, é o dia que você vai ser o mais miserável dos homens. Porque tudo que nós fazemos é debaixo da dependência de Deus. Ah, mas eu sou crente há mais de sei lá quantos anos. Já ouvi gente falando isso para mim. Sou crente há mais de 30 anos. Então eu já sei tudo que eu preciso saber para fazer. Amém. Amém. Mas não vai caminhando não sem depender de Deus, da graça de Deus. Comece a dar passos sem antes orar e pedir permissão ao Senhor, sem antes buscar no Senhor o que você deve fazer. Comece a tomar suas decisões sem se basear na palavra e em tempos de oração na presença de Deus para ver onde você vai chegar. Tudo que nós fazemos é na dependência do Senhor.
O Espírito do Senhor veio sobre Jefté e ele trouxe vitória. Será que temos caminhado como pessoas muito bem embasadas biblicamente, muito bem instruídas, mas que não põem nas mãos de Deus tudo aquilo que fazemos? A palavra de Deus nos diz que nós devemos orar em todo tempo, que nós não devemos cessar as orações. Existem inúmeros versículos falando sobre isso. A palavra de Deus nos encoraja a estarmos em oração a cada momento, a cada segundo, se possível. Você está lá na fila do banco, mas na sua mente você está falando com Deus. Você está lá tomando banho, mas na sua mente você está falando com Deus. Você está lá almoçando, mas na sua mente você está falando com Deus. Ah, mas eu não sei o que eu vou falar. Reflita na palavra de Deus. Tenta lembrar no versículo que você leu pela manhã. Tenta lembrar na mensagem do pastor, no texto de Atos que ele acabou de ler. E no que isso muda a sua vida, no que isso provoca na sua vida. A partir daí Deus vai nos direcionando, nos conduzindo à vitória. E nem sempre vai ser aquela vitória onde está tudo bem. Algo que eu costumo falar muito para os meus discípulos. Isaías foi bem sucedido na sua missão ou não? Foi vitorioso ou não? Foi vitorioso. Foi, mas foi cerrado ao meio. Olha só, a perspectiva de sucesso para o reino de Deus é muito diferente da perspectiva de sucesso para esse mundo. Às vezes a sua vitória vai ser perseverar em meio a uma doença, crente e confiante no Senhor. Às vezes a sua vitória vai ser passar um longo tempo desempregado, mas louvando a Deus, com um espírito grato. Às vezes a sua vitória vai ser nunca viver o sonho que você tem para a sua vida. Muitas vezes os nossos sonhos nos conduziriam para longe de Deus, como a nação de Israel, no verso 10. Às vezes a vitória em Deus é simplesmente ter uma alma grata, um coração devoto, um espírito que não é rebelde, que se dobra à vontade de Deus. E é triste quando nós vemos em alguns lugares pessoas que não vivem nessa ótica. Apesar de estarem dentro de igrejas que têm uma base sólida, igrejas batistas, outras denominações que nós sabemos que trabalham bem, mas vivem uma confusão imensa por simplesmente não conhecer a vontade de Deus, a palavra de Deus, simplesmente não conhecer esse Deus em oração, experimentando quem Ele é. Certa vez, um homem me perguntou, eu estava evangelizando um rapaz e um amigo dele, os dois são dependentes químicos, não só, e também alcoólatras. E eles me falaram, nossa, eu queria tanto, Renan, ser como uma dessas pessoas que entram aí na igreja. A gente estava sentado de frente à igreja no chão. Deu por quê? Porque todo mundo lá dentro é de Jesus. Eu falei, olha, nem todo mundo que está ali é de Jesus. Ele, mas como assim, Renan? Eu falei, olha, eu comecei a orar, o Espírito Santo me ajuda a explicar isso para esse homem. Eu falei, olha, imagina a chuva. Vamos pensar na chuva. Imagina que você nasceu num porão, ficou sua vida inteira trancado num porão, nunca viu luz do sol, nunca viu chuva, nunca viu nada. E de repente, você me pergunta, Renan, o que é a chuva? Aí eu trago uma descrição científica detalhada, ponto a ponto, sobre o que é a chuva. O que acontece, o vapor de água que sobe, se condensa, tal, não sei o quê, e te explico tudo. Você vai ter conhecido a chuva? Ele falou, não, acho que não. Eu falei, então. Agora imagina que você me pergunta o que é a chuva. E naquele exato momento começa a chover. Eu pego na sua mão, a gente corre para fora. Eu te abraço lá e a gente fica lá encharcado, até os ossos, de tanta chuva. Aquela tempestade ali molhando a gente. Eu grito para você, isso aqui é a chuva. E eu te explico o que ela é. Você vai ter conhecido a chuva? Ele falou, não, aí sim eu vou ter conhecido a chuva. Eu falei, pois é, tem muita gente lá dentro que só tem estudado sobre a chuva
lido sobre a chuva, pesquisado sobre a chuva, conversado sobre a chuva, explicado o que é a chuva, mas nunca tomou banho. Essa é a realidade de muitas igrejas. No final, esse rapaz decidiu continuar nessa vida, o amigo dele não, retornou para a família, graças a Deus. Mas o que eu quero te falar é que muitas vezes nós achamos que por pura e simplesmente conhecer a palavra, saber não sei quantos versículos de cor, ter não sei quantos anos de igreja, ter feito projeto tal, missionário tal, não sei o que tal, é o suficiente. Não é o suficiente. Nunca foi e nunca vai ser. É necessário dia após dia entrar no seu quarto, fechar a sua porta e falar com o seu pai no secreto. E o seu pai que te ouve no secreto vai te recompensar. É necessário o Espírito Santo de Deus agindo sobre as nossas vidas, sobre as nossas histórias, sobre as nossas decisões. Jefté foi alguém assim. Mais à frente no texto, ele vence o exército, traz a vitória para Israel. Mas olha só o que interessante acontece. Vamos abrir um pouco mais à frente. Jefté ele faz uma promessa, que a primeira pessoa que ele visse passando pela porta da casa dele, ele ofereceria essa pessoa como um sacrifício ao Senhor. Ele falou, a primeira pessoa que passar pela porta da minha casa, quando eu voltar, lá em Juízes 11 ainda, Deus, eu te prometo, eu faço um voto, que essa pessoa eu ofereço como um sacrifício. E olha só o que acontece. Deixa eu achar aqui. Aqui. No verso 34. 11:34. Quando Jefté voltou para casa em Mispa, sua filha saiu ao seu encontro, tocando tamborim e dançando. Era sua única filha. Ele não tinha nenhum outro filho nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou suas próprias roupas e gritou: Ah, minha filha, você acabou comigo, trouxe desgraça sobre mim. Fiz um voto ao Senhor, não posso voltar atrás. A filha dele sai, passa um tempo de luto com as amigas, quando ela volta, ele a sacrifica. Que momento na palavra de Deus, Deus pediu sacrifícios humanos? Muito comum, nós sabemos que o nosso Deus abomina isso. E isso era uma prática pagã, provavelmente do povo de Tob e dos povos ao redor. Provavelmente nesse tempo que ele passou em Tob, ele aprendeu essa prática, ele viu essa prática, e ele atribuiu essa prática como sendo algo que ele poderia oferecer a Deus. E permita-me pela palavra, mas ele desgraçou a família dele, rachou a família dele no meio. Muitas vezes nós falhamos muito e acabamos com a nossa família ou com a nossa igreja por não conhecer a Deus, por não servir a Deus da forma que Ele quer que nós sirvamos. Ele achou que estava fazendo algo bom, mas estava fazendo algo errado. Ele poderia ter voltado atrás. A filha dele passou um tempo ali se despedindo das amigas. Ele teve esse tempo para se arrepender, mas talvez ele não conhecesse tanto assim o Deus a que ele servia. Nós precisamos desesperadamente conhecer a Deus. Desesperadamente. Porque senão podemos cair nos mesmos erros. Talvez você não vai sacrificar ninguém, eu espero que não, misericórdia. Mas você pode sacrificar o coração de alguém, a alma de alguém, a esperança de alguém, a convicção de alguém, a alegria de alguém de servir ao Senhor. Você pode sacrificar o crescimento espiritual na vida de alguém. Quando você não sai da porta para fora e fala para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus colegas de serviço, quem o nosso Deus é, você está sacrificando essa pessoa. Você está permitindo que ela vá para um lugar onde há choro e ranger de dente eternamente. Quando nós não conhecemos a palavra, conhecemos em prática, nós sacrificamos, nós perdemos, nós matamos. Então, apesar de ser esse homem incrível e valente, que conhecia a palavra no final da sua história, próximo ao final da sua história, Jefté comete esse equívoco. E muitos equívocos não são revogáveis.
Então eu termino a palavra de hoje falando que Deus nos conduza a sermos corajosos e valentes. Que Ele nos permita, acima de qualquer rótulo, pegar para nós o rótulo que Ele nos dá, a identidade que Ele nos dá. Que Deus também nos enche do seu Santo Espírito e da sua palavra, e que Ele nos livre de cometer tamanhos absurdos como Jefté. E talvez essa história esteja aqui, talvez não, ela está aqui para isso, para nos orientar, para nos corrigir, para mudar a nossa conduta e o nosso coração. Amém? Amém. Vou pedir para os irmãos ficarem em pé rapidinho, eu vou fazer uma breve oração, retorno a palavra para a pastora Eliana. Jesus, nós te agradecemos muito pela tua palavra, nós amamos a tua palavra, Senhor. Jesus, se por acaso, Deus, há alguém aqui que se encontra em uma dessas situações, Deus, se há alguém aqui, Senhor Jesus, que tem matado sonhos, desanimado pessoas, destruído corações, se há alguém aqui, Senhor Jesus, que tem permitido que o próprio ego guie essa pessoa e tome as decisões por ela, se há alguém, Pai, que não tem se achegado ao Senhor e buscado em Ti, Senhor Jesus, resposta, direção, se há alguém desanimado na fé, Senhor Jesus, se há alguém aqui que tem recebido rótulos, ó Pai, da família, dos amigos, assim como Jefté, que era chamado de filho de uma prostituta, ó Pai, que o Senhor restaure esse coração, que o Senhor transforme essa vida, que o Senhor nos conduza ao arrependimento e à transformação, Pai. Tem misericórdia das nossas vidas, pois sem Ti nós somos pobres, cegos e nus. Abra os nossos olhos, ó Pai. Vista-nos, Deus, da Tua verdade. Cubra-nos, ó Pai, com quem Tu és, com a Tua realidade. Espírito Santo de Deus, nós clamamos para que o Senhor opere a Tua obra no nosso meio e que em nome de Jesus, ó Pai, a primeira igreja batista de Patrocínio possa ser uma igreja valente e corajosa como Jefté. Amém. Uma igreja vitoriosa nas batalhas do Senhor, uma igreja que faz discípulos, Deus, e que transforma vidas e que vai tocar essa cidade com muito amor e muita graça, Senhor Deus. Em nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus, é que nós oramos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Nós agradecemos a Deus, agradecemos também ao Renan pela palavra que ele nos trouxe da parte do Senhor. Ficamos muito felizes. Eu quero apresentar também a Deila, né? É Deila? Sinara. É Sinara? Isso. Ela é irmã do irmão Denis, está nos visitando. Seja bem-vinda. Vamos dizer para ela, seja bem-vinda em nome de Jesus. Vamos lá? Seja bem-vinda em nome de Jesus. E volte sempre. Muito bem. Meus irmãos, nós estamos terminando este momento. Eu quero dizer que ninguém vai embora, espere, nós vamos almoçar juntos, tá certo? Vamos ter esse momento de comunhão. E enquanto os demais irmãos saem e esperam pelo almoço, aqui no templo vai acontecer uma reunião. Participarão dessa reunião as pessoas que eu vou falar. O pastor Reginaldo e os membros da diretoria executiva que estão aqui. Irmão Denis, irmão Geraldo, irmão Tarcísio, irmã Viviane, irmão Giovanni, irmã Miriam, irmã Gilcelene. Faltou mais alguém? A irmã Terezinha. Isso. Então esses irmãos que eu citei vão ficar aqui e vão se reunir com o pastor Reginaldo. Os demais irmãos, nós vamos todos ali esperar o almoço, né? Para não matar ninguém de fome,
Se o almoço já estiver pronto, a gente vai comendo, depois os irmãos comem, tá? Amém. Deixa eu só. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse momento, obrigado pela tua palavra e por tudo que aconteceu aqui neste culto. Nós te agradecemos e pedimos também por esse momento de comunhão e pela reunião. No nome de Jesus, amém. Amém.